Pega aí a tua Bíblia, procura aí o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 31, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 31 e o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que já não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Amém? É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Vamos orar então, vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida. Abra o teu coração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento. O Jacó, ele viveu na casa do seu tio, na propriedade do seu tio, durante 20 anos. E ele trabalhou para o seu tio durante todo esse tempo. 14 anos ele trabalhou de graça, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia, porque ele queria se casar com a Raquel. Mas antes se casou com a sua irmã. E depois desse tempo, depois de 14 anos, ele fez um acordo com o seu tio. Mas ele tinha sobre a vida dele a bênção de Deus. Ele tinha feito antes uma aliança com o Senhor. Então Deus abençoava tudo aquilo que o Jacó fazia. Então ele começou a prosperar. Mas não só ele prosperava, as pessoas que estavam ao seu lado também. Quando você, amados, é uma pessoa que tem a bênção de Deus sobre a tua vida, as pessoas que estão ao teu redor, elas também vão ser beneficiadas, sim ou não? Claro, porque você vai abençoar o teu trabalho vai prosperar. Agora, tem uma coisa também, olhe para mim aqui, nem todos vão se agradar disso. Pastor, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa temente a Deus, mas nem todo mundo vai se agradar. Às vezes, irmãos, por incrível que pareça, às vezes as pessoas da própria família não se agradam que você hoje é uma nova criatura, que você hoje é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que você hoje prospera, que você está firme na presença do Senhor, você não vive mais com bebedeiras, não vive mais com aquelas amizades que só traziam algo maligno para você. Hoje você é uma nova criatura. Então, o Jacó, com todos os enganos do seu tio, as trapaças, ele conseguiu vencer. Já estava 20 anos trabalhando com o seu tio. Os seus primos, o Jacó já começou a observar que já havia aqueles grupinhos, os primos dele. O Jacó está roubando nosso pai. Não tem como. Como Jacó, ele tem mais prosperidade do que nós, se ele trabalha para o nosso pai. Como é que ele pode ter mais ovelhas do que o pai? Isso aí está errado. E o Jacó também começou a observar que o próprio Labão já não via ele com bons olhos. É como se você está na casa de uma pessoa, irmãos, e você vive lá até um certo tempo, mas tem um tempo também que você também tem que se ligar. Você mesmo tem que se ligar. Então o Jacó já começou a se ligar. E Deus, o próprio Deus, chega para ele e fala assim para ele: Jacó, já deu, pronto,
você vai voltar para a casa do seu pai. Por que ele saiu da casa do pai? Porque enganou o irmão. O Esaú queria tirar a vida dele, mas já se passaram 20 anos. Aquela situação já estava resolvida. Então ele ouve do próprio Deus que ele poderia voltar para a sua casa, em Canaã. E o que ele faz? Ele chama as suas esposas, a Raquel, a Lia, fala para elas: olha, vocês me conhecem o meu trabalho, eu não roubei o pai de vocês, pelo contrário, o pai de vocês sempre me enganou, mas eu prosperei. Mas agora, o Deus do meu avô, Abraão, o Deus do meu pai, o Isaac, o meu Deus, ele falou comigo que eu devo voltar para Canaã. Pastor, como foi que Deus falou com Jacó? A Bíblia não diz se foi em sonhos, se foi em revelações. Acredito eu que Deus falou com Jacó, como eu estou falando aqui com você, com a voz audível: Jacó, faça isso, faça isso, faça isso. Na minha opinião, essa foi a maneira que Deus falou com Jacó. Então, aprontem tudo e vamos voltar para Canaã. Mas olha, eu não vou falar para o pai de vocês que eu estou indo embora. E eles se aprontam rapidamente para voltar para Canaã. Só que acontece uma coisa que é desse ponto que eu quero partir. Até aqui foi uma introdução, mas é desse ponto que eu quero partir. Vamos lá. Capítulo 31 ainda, e o versículo 17. Capítulo 31, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Olha para mim aqui. A Raquel, esposa do Jacó, já iam embora, estava tudo preparado, os camelos já estavam prontos, as crianças já. Olha o que ela fez. Ela entra rapidamente na casa do seu pai. Não era a casa dela mais, era a casa do seu pai. O seu pai estava no trabalho, estava tosqueando as ovelhas. E ela chega lá e pega os ídolos, sem ninguém olhar, ela bem rápido, e coloca lá em uma das sacolas para ir embora. Os ídolos são como os ídolos de hoje, os padroeiros. Talvez aquelas manufaturas feitas de gesso, ou talvez de um material como ouro, como prata, tinha um valor também econômico. Vamos pensar dessa forma. Mas o valor era também espiritual. Então ela furtou aqueles ídolos e não falou para o seu esposo. Aliás, não falou para ninguém. E eles vão embora. E o que acontece é que quando Labão ele chega em casa, no caminho ainda avisam para ele: olha, o seu sobrinho foi embora, levou as suas filhas, os seus netos, todo o gado. Que horas ele foi? Ah, ele foi cedo. Então o Labão entra em casa, talvez vai fazer as suas orações. E onde estavam os seus ídolos? Ele já sente a falta daquele ídolo que ele tinha. Talvez ele perguntou a alguém: alguém entrou aqui na minha casa? Ah, Labão, muitas pessoas entraram aqui. Mas quando, olhe para mim aqui, quando a pessoa ela está mal intencionada, quando realmente ela quer furtar, tirar algo de outra pessoa, alguém vai ver, irmãos? E a Raquel, entenda, a Raquel era filha do Labão. O que eu quero dizer para você? Qual é o sentido de tudo isso?
A Raquel iria viver em um novo lugar. A Raquel teria uma nova vida com a sua família, mas ela ainda estava atrelada àquele lugar. Os deuses estranhos. Não tem como, irmãos, você ter uma nova vida se você ainda está atrelado aos deuses estranhos, às mentiras. Uma pessoa da igreja não pode mais mentir, irmãos. Uma pessoa da igreja, ela não pode mais andar com os velhos costumes. É a ganância. Uma pessoa da igreja maliciosa, cheia de maldade, não existe mais isso. Então ela queria ir, aliás, estava indo com seu esposo para viver em um novo lugar, viver uma nova vida, mas não queria deixar de lado a vida antiga. Então ela furtou aqueles deuses. Vamos ver aqui, capítulo 31. Vamos ler aqui o versículo 19, ó. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Então quando ele chegou em casa, o Labão já ficou chateado porque o seu sobrinho foi embora sem avisar. E quando ele entra na casa, ainda sente a falta dos seus ídolos. Ele pensou assim: peraí, eu saí de casa hoje e eu me dobrei diante dessa entidade, não está mais aqui. Chame aqui os empregados. Olha, alguém mexeu nos ídolos? Não, seu Labão. Ah, porque eu estou sentindo falta dos ídolos. Aí ele juntou uma coisa com a outra. O Jacó foi embora. Ele levou tudo. Ainda veio na minha casa e furtou os meus deuses. A esposa dele não falou para ele, irmãos. Isso aqui também é outro ponto que eu quero ressaltar. A esposa sempre tem que falar para o marido as coisas que acontecem, como o marido também tem que falar para a esposa. Já imaginou você andar com uma pessoa, irmãos? Você pensa que ela é uma pessoa, aquela pessoa é outra. Aquela pessoa é mal intencionada, é um mau caráter. Já viu pessoas que são presas porque andava com outra? Quem já viu isso aí? Por que ela foi presa? Porque aquela outra pessoa roubou, matou. Ele não tinha nada a ver com isso, mas estava com outro. Deu para entender? Ela não falou para o esposo dela. Então você pode andar com uma pessoa que ela está mentindo para você. Então, quando Labão chegou e ele saiu logo, não, vamos até onde Jacó está, vamos lá. E eles procuraram Jacó e encontraram, porque o Jacó, ele não ia naquela marcha rápida, ia na marcha lenta, porque tinha os filhos, tinha as esposas, tinha o gado tinha que parar para tomar água, para comer. Então eles se encontraram, e o Labão chegou para o Jacó: Jacó, por que você fez isso? Você saiu sem me avisar, ainda levou os meus ídolos. Ao Jacó: como é? Os meus ídolos você levou? Não, tudo que eu tenho aqui é meu, eu trabalhei, eu não tenho os seus ídolos. E outra coisa, se alguém aqui pegou esses ídolos que você está falando, que essa pessoa morra agora. Ele falou dessa forma, irmãos. Ele não sabia. Eu pergunto para você, se ele soubesse, ele ia aceitar? Não. Só se ele fosse também um mau caráter, se ele fosse também um ladrão. O Jacó, ele já tinha mudado. O Jacó, ele tinha os seus problemas, sim. É por isso que ele saiu da sua casa. Mas ele tinha mudado. Não queria mais roubar ninguém, porque ele tinha feito um acordo com Deus. Ele falou: olha, Labão, ninguém furtou você. Aliás, pode olhar aqui, em todos os camelos, pode fazer aqui uma revista. Aí o Labão começou a olhar, chamou os seus criados e abria a sacola, e abria a mala. E o Jacó: eu não sou ladrão não, meu amigo. Aí a Raquel, o que ela fez? A Raquel, como a gente fala aqui no Ceará,
a Raquel era mala, igual o pai. A Raquel se sentou em cima, pegou os ídolos e sentou em cima. Aí foi procurando um, procurando o outro. Quando chegou nela, Raquel, por favor, se levante. Não posso, pai. Estou com problemas que as mulheres têm. Não posso me levantar. E aí, a conclusão, ele foi embora e não achou os seus ídolos. Vamos ver aqui. Capítulo 31 ainda, versículo 30. Irmãos, a pessoa que ela quer ter uma nova vida, que ela é cristã, não pode andar mais com mentiras, que pode prejudicar até os outros. Capítulo 31, versículo 30, ó. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do teu pai, por que furtastes os meus deuses aqui? Por que você fez isso? Você não serve o Deus do teu avô? Você não serve o Deus do teu pai? Por que você furtou os meus? Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura se não arrebatarias as tuas filhas. E ele fala no final, ó: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Irmãos, uma esposa que não fala para o esposo da sua vida, um esposo que não fala da esposa da sua própria vida, é esquisito. E você não quer que as pessoas falem mal, e você também não deve falar mal do teu esposo e da tua esposa. Não deve, irmãos. E não aceite que as pessoas falem mal. Agora, ela tem que falar para você o que é que está acontecendo. O que estava acontecendo com a Raquel? A Raquel, ela não perdeu os costumes, os maus costumes de enganar, de mentir. Olhe para mim aqui. Quantas vezes ela fez algo e não falou para o seu esposo? Quantas vezes ela enganou o seu pai? O pai também era do mesmo jeito. Então, irmãos, quando nós entregamos a vida para o Senhor, nós não podemos viver assim, enganando as pessoas. Você não pode ser igual a Raquel. A mentira tem que ficar para trás. Eu não posso mais viver com esses costumes, ser ganancioso, querer passar a perna nos outros. A Raquel era assim. O pai dela era assim, os irmãos era assim, o Jacó também era, mas ele mudou, ou queria mudar. Agora eu pergunto para você, o Jacó descobriu o que a Raquel fez? Descobriu ou não, irmãos? Pastor, ninguém nunca descobriu o que ela fez, foi isso? Não, porque se ninguém tivesse descoberto o que ela fez, como é que estava escrito? Talvez ela teve que falar para o seu esposo: olha, Jacó, eu sinto muito o que eu fiz, mas eu tenho que pedir perdão para você. Olha, sabe aquela história do meu pai sobre os deuses? Foi eu que peguei. A Bíblia não fala dessa forma, mas acredito que pode ser que ela tenha feito isso. Agora, que ela foi descoberta, ela foi. Porque a mentira tem pernas curtas. E uma pessoa que mente para o seu esposo, o esposo pode falar assim para ela: olha, vamos acabar o casamento, porque eu sempre confiei em você. Não é assim, irmã? Irmãos, porque você perde a confiança. Quando nós perdemos a confiança de alguém, irmãos, é muito triste. Ah, o que aconteceu? Eles chegam a Israel, aí Deus, ele pede para o Jacó ir até Betel. Jacó, vem aqui. Eu quero que você vá até Betel, que você se estabeleça lá, e você vai fazer um altar para mim. E vai fazer uma aliança comigo. Não só você, mas também a sua família. Vamos lá. Gênesis 35.
Gênesis capítulo 35, versículo 1. Então, amados, se eu quero uma vida nova, eu tenho que deixar os velhos costumes. Capítulo 35, versículo 1, ó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. A sua família quem? A Raquel, a outra esposa e os filhos. E a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu, no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Pastor, será que a Raquel foi aqui que ela entregou os deuses? Acredito que sim. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, o que é que Deus queria que ele fizesse? Jacó, você já chegou em Canaã, mas agora você vai purificar a sua família. O que é isso, irmãos? Ele passou 20 anos morando num lugar, amados, que só tinha pessoas mentirosas. Tudo eram trapaças, que ele teria que se limpar por dentro, para que ele pudesse viver as coisas novas. É dessa forma também que Deus faz. Não posso mais viver com mentiras. Vamos ver aqui, Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. Olha o que diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se a pessoa ainda pratica a mentira, o pai dela é o diabo. Pastor, mas é uma mentirinha. No mundo espiritual não existe mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira e pronto. Se a pessoa mente, amados, hoje, para cobrir aquela mentira, ela vai ter que mentir de novo. Como foi que o Davi fez? Quando a Batseba ficou grávida, o Davi que escreveu assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou falando dele. Olha a mente dele. Você vai voltar para casa, eu vou trazer o teu esposo, que é um soldado, ele vai se deitar com você, e a criança que vai nascer, você vai falar que é dele. Como não aconteceu isso, Urias não quis se deitar com a esposa, ele teve que chamar o Joabe. Joabe, coloca o Urias à frente da batalha, para que ele morra. Cobriu uma mentira com uma mentira maior. Não, o diabo é que é o pai da mentira. Vamos finalizar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para a gente finalizar e orar. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 24. Quando Jacó saiu de casa, quem armou, amados, todo aquele plano foi a mãe dele, a Rebeca. Vou tirar um dia para pregar sobre isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa disso, quando Jacó saiu de casa, e como nós falamos aqui, ele voltou 20 anos depois, a mãe dele já estava morta. A mãe dele nunca mais viu ele. A família toda era envolvida com trapaças. Capítulo 4, versículo 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Diga amém. Então, amados, os velhos costumes, a velha maneira de ser, o velho homem tem que ficar para trás. Eu tenho que viver a realidade. Eu tenho que ser uma pessoa obediente ao Senhor e sempre praticar a verdade. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Bem forte, bem forte.